Você sabia que a Genial tem um dos melhores atendimentos ao cliente do mercado financeiro? Funciona 24 horas por dia e 7 dias na semana. O time é 100% genial, sem terceirizações, o que faz com que a gente tenha agilidade e autonomia no atendimento. E rapidez é aqui com a gente. Temos um dos melhores tempos de resposta do mercado para qualquer solicitação. A Genial foi uma das empresas com maior evolução na nota e indicadores do Reclame Aqui. Agora, contamos com você para votar na Genial no Prêmio Reclame Aqui. É bem rápido, assim como o atendimento da Genial. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Genial Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, apresento aqui todos os programas. E hoje, como a gente vem comentando há bastante tempo, a gente quis começar a trazer aqui uma guinada para fundos imobiliários também aqui no podcast Genial Analisa, porque a gente sempre falava muito de ações e deixava os FIIs de fora, mas os FIIs são muito interessantes. E eu tô aqui com a Isa, antes de apresentar o nosso convidado, que é a nossa analista de FIIs, né, obviamente. Oi, pessoal, fala bem tudo pertinho bom? do mic, senão a pessoa não vai te escutar. Deixa eu chegar mais perto. Esse cenário aqui é novo, sempre muda, eu sempre erro a câmera, mas vamos lá. Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite, eu sou a Isabela Suleiman, sou analista de fundos imobiliários aqui da casa e tive a honra hoje de participar do podcast aqui pra gente receber, deixar você falar. Show de bola. Pensei que você ia dar uma spoiler. A gente tá aqui com o Pedro, da SPX. Pedro é sócio da SPX, na verdade, mas tem uma história de muita longevidade, vamos colocar assim, vai. Tô parecendo que eu tô te chamando de velho, mas é brincadeira. Mas eu sou. E obrigado por estar aqui, é super legal. A gente tinha até comentado, né, que na verdade a gente queria abordar não só a sua história, mas também a SPX como um todo, e depois, obviamente, falar da parte de real estate, falar do fundo imobiliário, mas acho que eu te passo a palavra para você contar um pouquinho primeiro da sua história, que eu acho que é legal de, enfim, ouvir. Bom, primeiro, obrigado a vocês da Genial, obrigado, Bruno, obrigado, Isa. Eu tô já há um tempinho na estrada. Eu comecei num dia bem curioso, que foi na virada do Plano Real, em 1994. Então, já foi uma surpresa, né? Se chegar assim, uma virada de plano, mudança de moeda, para uma pessoa que estava recém-saída da faculdade, já foi um choque. Uhum. Comecei trabalhando com o mercado de dívida. Eu me encantei por esse mercado, achei um negócio muito interessante, sempre gostei de renda fixa. Passei os primeiros 10 anos da vida trabalhando com dívida. A maior parte deu certo, algumas deram errado, que foram bons. Assim, dar errado na época foi muito chato, mas depois já era um aprendizado bom para você não repetir. E no início desse século, eu entrei no setor imobiliário para fazer uma reestruturação de dívida. E estou, então, desde 2004 no setor imobiliário. Virou quase uma cachaça para mim, assim. Setor imobiliário e dívida são duas coisas que eu simplesmente adoro. Minha diversão. Boa, legal. Eu não sei se você quer contar também um pouquinho, a gente estava comentando aqui em off sobre a sua passagem pela Cirela, certo? Pela Commercial Properties, Commercial né? Properties. E aí seria legal, enfim, você contar um pouco dessa trajetória e como que isso tem influenciado, talvez, nos dias de hoje, né? Dessa sua mudança, dessa sua guinada, enfim. Eu acho que eu vou dar um passo para trás, porque tem uma história bem interessante. Que eu comecei em 2007 numa empresa que hoje é aberta, tem ações negociadas em bolsa, chamada BR Property. Legal. E naquela época a gente só tinha caixa. Foi bem na fundação da empresa, não tinha nada, só tinha um caixa. E um plano de negócios que era na época não era PowerPoint, não me lembro, mas era um Excel, com certeza. E uma equipe de 15 pessoas. E essa época foi um dos melhores momentos do setor imobiliário. O setor imobiliário funciona por ciclos, né? Então tem ciclos de alta, ciclos de baixa. A gente estava no meio de um ciclo de alta, ou na primeira metade de um ciclo de alta, 2007. E a gente acabou, de 2007 a 2012, a gente saiu de 100 milhões de dólares de caixa, que na época eram 200 e poucos milhões de reais, para 12 bi, 13 bi de ativos imobiliários em 5 anos. E a partir de 2012, a gente começou a vender ativos. Então a gente vendeu de 2012 a 2015 uns 5 bi de ativos. Lembrando bem que os 12 bi daquela época não são iguais aos 12 bi hoje, são muito mais hoje. E isso tudo foi em 8 anos.
E daí tiveram alguns aprendizados. O primeiro, uma das coisas mais importantes do setor imobiliário é o macro. O setor imobiliário é voltado usualmente para o produto, né? Então, você conversa com um player do setor imobiliário, ele olha para você e fala, olha, se eu comprar um terreno na Faria Lima, chamar um arquiteto legal, um arquiteto renomado, fizer um projeto bacana, com uma construtora boa, com a especificação do prédio boa, eu vou ganhar dinheiro. E o que eu aprendi nesse tempo é, não. Se você errar no macro, já era. E eu dou exemplos do mundo todo, se você quiser. Desde o Empire State, World Trade Center, Canary Wharf, todos esses, quem fez, perdeu dinheiro. Então, esse aprendizado foi muito importante. O nosso setor tem uma correlação macro absurda, e isso vai explicar o porquê a gente está fazendo isso na SPX. E quando chegou em 2015, aí a BR Properties a gente estava diminuindo de tamanho, no final acabou sendo vendida, no início de 16. E no final de 15, eu acabei indo para a Cirela Commercial Properties, que hoje chama SIM. SIM PropTech. E lá deu para a gente aplicar esses aprendizados de BR Properties e deu para conseguir fazer uma coisa que eu acho muito interessante no setor imobiliário, que você não vê muito, que é as empresas pagando dividendo. Então, se vocês tiverem curiosidade, olha de 2012 BR Properties até 2016 e depois pega de 16 até 22 o quanto que a Cirela Commercial Properties pagou de dividendo. Num determinado ano, a gente pagou metade do valor da empresa em dividendo. Caraca. Então, foi um período, foi um aprendizado bem legal. Foram quase 6 anos de Cirela Commercial Properties atual, sim. Deu para fazer muita coisa. Mas já tinha uma ideia a gente já pensava em fazer uma gestora. Porque a gente achava que o segredo do sucesso, eu acho, né? Isso é a minha opinião, ninguém precisa concordar, é você ter dinheiro quando ninguém tem. Porque como o negócio é cíclico, quando você tiver dinheiro e todo mundo tem, você vai competir pelos mesmos ativos, o preço sobe. Se você tem dinheiro quando ninguém tem, você consegue selecionar e, na prática, melhores retornos. Então, esses períodos BR Properties e Cirela Commercial Properties foram muito férteis, porque deu para aprender e colocar na prática essa questão que eu te falei do ciclo e do macro, que é o que a gente está tentando replicar agora nos nossos fundos. E explica para a gente de onde que veio a ideia de juntar com a SPX, a Cirela, para criar a Asset, porque imobiliário, assim, conta para a gente qual que foi o racional por trás. Tá, é uma excelente pergunta. A SPX é uma casa que sempre teve fundos líquidos, mas a gente acha, eu já estou me considerando lá, porque eu já estou 1 ano e meio, mas assim, o pensamento é que existe no Brasil e no mundo, no Brasil eu acho que esse fenômeno começou com a queda dos juros lá para 2019, que é as pessoas começarem a repensar a forma que elas investem. Então você começa a ver as pessoas investindo em fundos de ações, em FIs, em fundos de crédito, em fundos de infraestrutura, né? O Brasil que eu cresci não tinha nada disso. Exato. Era um Brasil completamente diferente. Você botava CDI, às vezes na bolsa e tchau. Então a gente achava que com cada dia mais, o investidor está ficando mais sofisticado. Quando eu comecei, ou no final dos anos 90, eu já tinha uns 5 anos os fundos imobiliários eram completamente diferentes e o conhecimento dos investidores no fundo imobiliário era completamente diferente do que você vê hoje em dia. Então o que aconteceu é que a gente chegou à conclusão que a gente precisava oferecer outros produtos para os investidores. E o mercado imobiliário ele é natural, porque a correlação com os juros de longo prazo com a NTNB ela é quase perfeita negativa. Então, para quem não conhece muito o conceito de correlação, cada vez que o juros real, não nominal, ele sobe, o setor imobiliário cai. E cada vez que ele cai, o setor imobiliário sobe. Quase que na mesma proporção. A SPX é uma casa que, nos últimos 12 anos, foi uma das casas que mais acertou no macro no Brasil. Então, a gente fez macro lá na BR Properties e fez um pouco de macro na CCP, mas muito empírico. Então, eu tinha um sonho de um dia ter efetivamente pesquisa macro, que nessas empresas nós não tínhamos, para conseguir ser mais assertivos no ciclo.
A gente acabou acertando nos dois, mas foi muito de cabeça, não era uma coisa pesquisada. E aí, quando veio essa ideia da SPX de juntar e criar essa gestora, eu falei, pronto, era tudo que eu queria na vida, porque a gente vai ter o lado imobiliário que sempre tivemos, com o lado macro, que é um dos grandes responsáveis pelo retorno imobiliário. E como que isso pode ajudar, né? Vocês criaram um fundo multi-estratégia, então, só para contextualizar o pessoal aqui, pode investir em ações imobiliárias, em CRIs, em outros fundos imobiliários, em praticamente tudo que tem um lastro imobiliário, né? E conta pra gente como que você consegue aliar essa estratégia com o ciclo imobiliário. Como que funciona? Eu estou vendo, por exemplo, como que vocês estão lendo o ciclo hoje imobiliário, né? E como vocês se posicionam com essa leitura? Tá. Vou dar um exemplo claro. A gente tem alguns fundos na casa, temos 3 fundos no setor imobiliário, mas um deles só é FI, os outros são FIPs. Mas eu te diria o seguinte, estamos no momento de fim de ciclo de alta de juros. É um momento que eu, Pedro, pessoalmente, gosto de investir. Os melhores retornos que eu já consegui ter foram nesse tipo de momento. E os piores foram quando o juros estava baixo. Que é o inverso. Né? Que é o inverso. Então, a gente acha que a partir do segundo semestre do ano que vem, nós vamos entrar num ciclo de baixa de juros. Só que não vai dar para se posicionar nesse ciclo uma reunião antes, até porque eu nem sei que reunião o Copom vai começar a cortar. Ele pode cortar em, sei lá, vou chutar aqui, tá? Agosto, ou de setembro, ou de outubro. Eu não sei qual reunião ele vai cortar. A gente acha que no segundo semestre ele vai cortar. Então, como o setor imobiliário não tem hedge fund no setor imobiliário, na definição da palavra, porque hedge fund você tem que poder investir e apostar na alta e na baixa. Os FIs, eles não conseguem fazer isso extensivamente. Então, o que a gente criou foi um fundo multi-estratégia, e por isso que o nome é multi-estratégia. Num fundo multi-estratégia, o que a gente quer é se posicionar para esse momento em que os juros caiam, porque os juros estão altos. Entretanto, tem que ter muito cuidado, porque os juros saíram de 2% ao ano há 2 anos atrás para 13,75%. Num setor que é intensivo de capital, então eu vou dar um exemplo para qualquer negócio que você tiver na vida. Imagine se o seu custo, você mora numa residência, e em 2 anos o preço da sua conta de luz subiu 7 vezes. Foi isso que aconteceu no setor imobiliário. O maior custo do setor imobiliário é o capital, e o custo do capital subiu 7 vezes em 2 anos. Quando isso acontece, é natural e é de se esperar que alguns errem e comecem a perder dinheiro. Então, principalmente na dívida, que tem data para pagar, né? A diferença do capital, do equity, como a gente chama para a dívida, que o equity não tem data para você devolver o dinheiro. A dívida tem data. Então é natural, é esperado que a inadimplência suba no setor e que alguns que apostaram e não anteviram essa subida tão grande de juros, que eu acho que foi 99% da população brasileira não esperava essa subida de 2 para 13,75, que alguns se machuquem. Então, o que é que a gente está fazendo agora? A gente está fazendo a alocação dos recursos que a gente fez na oferta com cautela e parcimônia, porque também é outro aprendizado. O pior negócio que você pode fazer na vida é ter que investir rápido. Usualmente, estatisticamente, quando você tem que investir rápido, você faz um mau negócio. Então, a gente está investindo, está alocando, e a gente acha que o auge desse sangramento vai ser no primeiro semestre do ano que vem. Eu quero até te trazer uma pergunta que fizeram no chat, que é quanto do fundo vocês já conseguiram alocar? E aí, até falou aqui que no último relatório vocês estavam com mais ou menos 30% em caixa ainda. Então, a gente diminuiu um pouco a posição de caixa. Eu não posso garantir nada, mas eu acho que a gente termina esse mês de outubro próximo de 85%, 90%. Honestamente, eu não gostaria de alocar 100%, porque eu acho que no início do ano vão surgir oportunidades melhores. E a gente já está vendo algumas fraturas no crédito imobiliário. Algumas empresas, tendo dificuldade de refinanciar. Então, é um momento que é bom para investir, mas tem que ter cautela. Porque se você errar no crédito, você vai comprometer o fundo por muito tempo. Faz sentido. E na visão de vocês, o que está mudando do momento que a gente está agora para o começo do ano que vem, que você está se sentindo que vai ter mais oportunidades ou oportunidades melhores no começo do ano que vem? Porque o Copom subiu esse juro muito rápido
e não deu para ter efeito ainda na economia real. E aí tem um fator que eu estou vendo. A quantidade de gente que está querendo captar e que está precisando de capital no setor imobiliário é enorme. Assim, em números que eu, em 28 anos de carreira, eu não vi ainda. Essa quantidade de gente que quer captar ao mesmo tempo. Tem pouco dinheiro e muita gente querendo captar. Me parece que em algum momento isso vai mudar a dinâmica. No início do ano, porque eu acho que, como eu acho que o juro vai cair no segundo semestre do ano que vem, e demora 6 meses para a política monetária, de 6 a 9 meses para bater na economia real, quando você volta 9 meses para trás do final do ano, você vai para o início do ano, você vai para março. Então, você vai ver que é quando o juro começa a subir mais rápido. Então, isso deveria bater na economia real lá no início do ano que vem. Agora, eu me esqueci de responder uma pergunta. Por que muita estratégia? Porque pós-pandemia, eu nunca vi, apesar de já ser velho, nunca vivi uma pandemia antes dessa. Você fala como se você fosse super velho. Acho que a mentalidade é de velho. O setor imobiliário saiu com aprendizado, que tenha flexibilidade. Então, quem investiu só em escritório perdeu dinheiro, quem investiu só em shopping perdeu dinheiro, quem investiu no residencial ganhou dinheiro e quem investiu no logístico ganhou dinheiro. Isso pode mudar. Aliás, está mudando. Então, quem não teve flexibilidade na pandemia, inclusive nos Estados Unidos já se fala muito de conversão de escritórios para residencial e os escritórios que conseguem ter essa flexibilidade têm muito mais valor. Então, eu acho que a multi-estratégia é porque a gente precisa de flexibilidade para entrar e sair do mercado e não ficar casado com aquela estratégia e depois o mundo muda e a gente não consegue mudar. Você tem uma pergunta, senão eu quero fazer uma provocação, vai. Por que eu deveria investir em fundo imobiliário nos dias de hoje? E por que, às vezes... E você falou muito dessa estratégia, multi-estratégia, eu acho que isso é interessante porque você também até dá uma diversificada boa no seu próprio portfólio ali e você vai acabar correndo menos risco específico de alguma vertical. Mas por que hoje o fundo imobiliário está atraente? Por que não esperar? Ou por que não continuar deixando uma renda fixa? Ou por que não ir para ações, por exemplo? Essa provocação geral, assim, enfim, excelente. E essa tem uma resposta. Primeiro porque uma das maiores classes de ativo no mundo é o setor imobiliário. Então, quase que a grandíssima maioria dos investidores no mundo tem um percentual da sua alocação no fundo imobiliário. O que os investidores estão percebendo no primeiro mundo, e agora aqui também já, é que, apesar de parecer ser fácil investir no setor imobiliário, dá um trabalho danado. Dá um trabalho desgraçado. Então, o que a gente vê no mundo mais desenvolvido é institucionalização. Então, deixando de ser o Bruno e a Isa comprando um apartamento para alocar e passando para fundos, porque o Bruno e a Isa fazem outras coisas da vida e não tem tempo para acompanhar o mercado. Usualmente, eu gasto 12 horas do meu dia pensando no setor imobiliário. Vocês não devem gastar. Então, assumindo que nós dois temos o mesmo conhecimento, ou mesma capacidade de conhecimento, só eu gastar 12 horas e você gastar uma, eu tenho uma vantagem competitiva. Com certeza. Depois, porque o juro está alto. E quando o juro está alto, usualmente um bom momento para investir. Então, se eu fosse, e eu sou, investidor dos nossos fundos, eu boto meu dinheiro lá. Essa é uma característica nossa na SPX, a gente bota muito dinheiro nosso nos nossos fundos. Eu acho que é um bom momento, porque me parece que tem pouco para o juro sair de 13,75. Ele pode subir um pouco mais? Pode, mas não vai ser muito mais. Então tem pouco para perder e tem muito para ganhar. Então esse é um cenário assimétrico que eu acho muito positivo. Dentro desse... Eu não invisto em FIIs aqui, então talvez possa ainda. Ainda. Pode até ser, assim, talvez leigo eu perguntar isso aqui, mas você me corrija, Isa. Queria entender como que tá o portfólio hoje do SPX S11. Então, vocês estão mais concentrados, você falou que é multi-estratégia, você está mais concentrado em, sei lá, logística, você está mais concentrado em fundo de papel, como que é isso, assim? Então, especificamente hoje, eu estou concentrado em fundos de papel e uma pequena posição em ações de renda. Eu não vou abrir quais ações, mas de empresas que geram renda. Seja logístico, escritório ou shopping. Usualmente essas empresas têm uma correlação melhor com juros do que as empresas residenciais. Mais para frente eu vou fazer uma mudança e vou começar a investir nos residenciais também. Mas ele é mais volátil. Nesse momento que a volatilidade está grande, não acho que é um bom momento para fazer isso para investidor de fundo imobiliário. Então a grande parte hoje é de CRIs de papel. Tem uma posição de caixa, porque eu acho que,
como eu falei, que no início do ano vai ser um momento que parece ser mais interessante. E eu tenho diversificado. A concentração grande é em São Paulo. Tá. Eu acho que é melhor diversificar. O mercado imobiliário ele tem uma característica. Cada cidade tem a sua lei. Então, quando você diversifica geograficamente, isso adiciona muito risco. Então, a gente concentrou grande parte. Tem residencial, tem logístico, tem de crédito, tem crise de tudo ali. Mas a concentração é quase toda em São Paulo. E aí... Nada contra os outros estados, é só porque nesse primeiro momento a gente acha que não queria adicionar risco. E diversificação geográfica é adicionar risco. Posso fazer mais uma aqui? Pode. Tá, só mais uma. Não, pode a gente viu, de novo, acompanhando de fora fundos imobiliários, que eu nunca tive posição, mas os fundos de papel pagaram yields excelentes nesse último, 2 anos, certo? E aí, olhando agora para frente, já que você está bastante alocado também em papel, com esse novo cenário que a gente vai ver, de queda de inflação, de juros caindo, né, como você tem comentado, como que ficam os rendimentos desses fundos, né? Porque alguns falam que conseguem pagar ainda por bastante tempo, outros já estão, enfim, passando a pagar menos. Como que é essa visão? Não sei se eu estou certo nessa análise aqui, mas certíssima. Eu só gostaria de, saber a posição de vocês dois, inclusive. Eu falando um pouquinho aqui da minha visão, né, a gente está vendo um impacto muito grande naqueles fundos que tinham inflação, né, porque a gente está passando por alguns meses de deflação. Exato. E isso, inevitavelmente, para aqueles investidores que estavam acostumados com 1% de inflação ao mês, a gente sair de 1% para menos 0,37%, é um baque, né? Então, a gente começa a ter deflação, a gente começa a ter os fundos que eram queridinhos pagando menos, né? E a gente vê, eu ainda vejo muito fundo de inflação muito descontado, justamente por esse momento atípico que a gente está vivendo, né? O Pedro tem muito mais experiência do que eu e deve ter passado por pouquíssimos momentos de deflação. Não, você tem muito mais experiência, já passou por muitos mais ciclos, e eu até quero saber um pouquinho mais de ciclos de você. Isa, se eu pensar de hoje até o final do ano, eu acho que esse rendimento está relativamente protegido e ficar em CDI é uma boa. Se eu pensar em 2 anos, eu mudaria tudo para IPCA+, e ficaria em juro real. Porque o nosso call, o que importa para o setor imobiliário é o juro real, não nominal. Então, o juro real hoje, quando você pega a Selic, está 13,75 para os próximos, 12 meses, e a inflação projetada de todo mundo está entre 5 e 5,5, o que dá um juro real de 8. Todo mundo fala que o juro real de equilíbrio, inclusive o Banco Central, é de 4. Então, se sair de 8 para 4, se você travar um IPCA agora de 8, 9, 10, é muito retorno. Então, esse CDI caindo, se eu pensar em daqui a 2 anos, e eu devo fazer isso no início do ano, eu começaria a fazer IPCA. Eu sei que o investidor gosta de ver o rendimento do mês seguinte, mas eu acho que tem fundos, e nossa estratégia aqui não é ser igual a todo mundo. Então, tem excelentes fundos. Se você está preocupado com o rendimento do mês seguinte, vai para um fundo que está todo alocado em CDI, mas fica esperto, porque esse cenário vai mudar no início do ano. E aí deve cair. E aí é melhor estar em inflação, porque você vai travar ganhos reais muito expressivos. Então, eu acho que os fundos de inflação estão sofrendo um pouquinho agora. Por um acaso, a gente está meio a meio, tá? Mas eu acho que eles vão cair agora um pouquinho, mas eu acho que se eu fosse pensar num horizonte de 2 anos, eu apostaria num fundo de inflação do que num fundo de CDI. Boa. Pedro, eu queria saber um pouquinho de você. Você falou aí que você já viveu bastante ciclos, né? Eu queria saber um pouquinho o que você viu acontecer muito num ciclo onde o pessoal tomou muito crédito, então entrou num ciclo de baixa alavancado, né? E eu não sei se é essa a visão que você está tendo, que é o ciclo que a gente está se repetindo agora. Eu queria que você fizesse um paralelo. O que você viu lá atrás, que você pode ver, que você está vendo que pode acontecer aqui, ou se não pode acontecer? Tá, eu não diria... A gente está num ciclo de alta. Esse ciclo de alta, na minha estimativa, começou entre 18 e 19. E os ciclos de alta duram de 7 a 10 anos. Depende, porque tudo depende dos juros e ter capital para a indústria, né? Então, agora não tem capital. Eu faria um paralelo, Isa, não na mesma magnitude com 2009, quando o primeiro mundo teve uma crise imobiliária, que aliás está passando, a China está numa crise imobiliária grande, a Europa começou agora e os Estados Unidos vai ter. Eu estou recebendo bastante essa pergunta. Não, os Estados Unidos vai ter crise imobiliária, não se preocupem. Não vai ser da mesma magnitude de 2009. E se você não tiver alavancagem, ou tiver baixa alavancagem, usualmente você passa bem nesses momentos. Sangra um pouquinho, mas passa bem. Quando você alavanca, ou quando você alavanca a alavancagem, que é possível, e muita gente vai... Eu não tenho nada contra
A única coisa é que você está exponencializando o seu risco. No momento de subida de juros, significa que você tem uma chance bem maior de perder dinheiro. Usualmente, nessas situações, você vê alguns quebrando. Então, porque é natural, né? O juro sai de 2, ninguém fez a conta, multiplicou por 7. Em 2 anos, o cara que tomou alavancagem num CRI de 10 anos, ele está fazendo alavancagem de curto prazo, vamos supor que esse CRI não pague, o cara do CRI não pague, porque também foi pego de surpresa nessa subida de juros. Ele precisa de mais prazo. O cara que alavancou esse CRI não vai ter que conseguir, porque ele vai ter que negociar com o banco, e o banco não espera. Então, num momento como esse, num ciclo de alta, como era 2009, alguns quebram. Quem vai quebrar, não sei. Espero que não seja a gente. Tô pensando nisso. Falei, pô, espero que não seja vocês. Mas, enfim, pode falar. As minhas perguntas são só pra ficar provocando mesmo. Você tem mais alguma? Tá. Tava falando de ciclo, não tava? Eu não quero interromper. Então, eu ia até comentar, porque a gente teve um momento que a gente estava com o CDI um pouco mais baixo, com uma inflação não tão descontrolada, né? E o mercado assim, tinha uma preferência gritante por fundos high yield, né? Que são... E aí eu quero saber a sua opinião, mas eu vou chegar lá. O mercado tinha uma preferência muito grande por fundos high yield, porque eles pagavam 2, 1,5%, 2% ao ano, ao mês, ao passo que um fundo mais high grade, mais middle risk, né, pagava ali 0,8%, 0,7%. E hoje em dia a gente vê uma convergência muito grande, né? O spread entre eles não está mais tão grande entre o high grade e o high yield, né? Queria saber qual que é a sua opinião, se você acha que ainda faz sentido se expor a ativos mais high yield, né? No momento de mercado que a gente está, se pode acontecer, tem alguma red flag aí que a gente devia estar prestando atenção? Uma boa pergunta. Acho que dá para fazer high yield moderadamente e com cautela. A alavancagem funciona como se fosse um remédio. Se você tomar pouco, ele te ajuda. Se você tomar muito, você morre. Então, a diferença do remédio para o veneno na alavancagem é a dose. Então, se você tem fundos high yield, vai ter high yield que vai funcionar bem. Até porque é um bom momento, como eu falei, para travar o spread. Então, se você faz um negócio aí IPCA mais 10, você trava agora. Se você faz muito mais alto que isso, a probabilidade de você não receber é imensa. Então não vai adiantar você travar. Eu vou chutar um número aqui só para... Nem sei se alguém botou um CRI desse preço, mas se você faz, sei lá, IPCA mais 12, IPCA mais 15, você aumentou substancialmente, porque não é que você aumentou de 10 para 12, você só aumentou 2 vezes. Cada 100 bips você está aumentando exponencialmente o seu risco. Pode dar certo, pode não dar errado. Num momento como esse, a probabilidade de dar errado aumenta também exponencialmente. Então a gente está subindo aos pouquinhos o nível de risco de crédito. E eu acho que a gente vai aumentar quando chegar lá em janeiro, fevereiro, é que a gente vai estar com os maiores riscos de crédito, porque aí a gente meio que já viu quem estava mal das pernas, quem estava fazendo água lá no primeiro trimestre do ano que vem já vai estar demonstrado. Como o juro vai cair depois, vai salvar muita gente. Mas quem tiver mais alavancado vai sofrer. Não tem como. Sempre foi assim e sempre será. Tem uma pergunta do chat, que é, voltando na estratégia, né? Que ele falou assim, dentro da estratégia em ações, vocês estão se posicionando em construtoras? Vocês já estão se posicionando em construtoras? Ainda não. Por quê? Porque esse setor... eu vou dar um exemplo aqui, e bem trivial. Eu não sei se vocês já compraram um apartamento, mas usualmente é uma das decisões mais difíceis, assim, mais pensadas que você vai ter na vida. Com certeza. Então, para você comprar um apartamento, você tem que estar meio que os astros alinhados, né? Assim, se você é casado, você vai falar, olha, eu tô bem no emprego, minha mulher tá bem, tá tudo indo uma beleza. Quando um desses astros se desalinha, você para. Num shopping, você continua indo no shopping. Num galpão, você continua indo no galpão. Então, para o setor residencial estar indo bem, você precisa tá todos esses astros alinhados. Eles estão até alinhados mesmo. Mas deveria ter uma desaceleração. Né? Porque o Banco Central está subindo os juros para desacelerar, entre outras coisas, o setor imobiliário. Então, nessa desaceleração, isso deveria impactar um pouco o setor residencial. Junto com isso, nós tivemos nos últimos 18 meses uma subida de custo de construção que, pessoalmente, eu nunca vi também em 28 anos de carreira. Então, isso deveria impactar um pouco
o balanço das empresas residenciais. Ou seja, você tem uma diminuição de velocidade de vendas com a subida de custo de construção. Tendo dito isso, daqui a um curto prazo, coisa de 1, 2 trimestres, isso começa a se reverter, porque o cara já entregou aquela obra, os juros vai cair e os astros vão voltar a ficar mais alinhados. E aí eu acho que vai ser um bom momento. Então eu gostaria de investir, mas ainda não. Okay, pode ir lá. Eu vou fazer. Não, eu ia falar. Eu só queria saber como que é. Falando de novo de investimento em residencial, em prédios. Quando a gente teve essa queda na taxa de juros, que a gente viu há 2 anos atrás, basicamente, veio muito lançamento. Então você tinha muita construtora lançando, você tinha muito projeto sendo construído, e agora esses projetos estão saindo da planta, estão sendo construídos. Algumas estão, enfim, patinando ali porque o custo aumentou muito, a inadimplência deve ter subido, talvez em algumas, né, alguns projetos. Não tanto ainda. Ainda. Talvez possa subir, vai colocar dessa forma. E aí, como você enxerga esse segmento? Porque você não acha que talvez a gente tenha entrado numa bolha imobiliária gigantesca com esse monte de prédio nascendo, com esses juros baixos, com as pessoas, às vezes, pegando empréstimo para comprar esses apartamentos? E o que vai ser agora? Você acha que essa inadimplência não pode aumentar muito, dado que às vezes o cara não vai mais conseguir pagar, ou enfim... Como que você enxerga isso, sabe? Porque ao mesmo tempo que parece ser uma oportunidade, talvez você começar a investir, dado que vai começar a cair os juros, eu ainda fico um pé atrás de pensar, pô, mas a gente teve um cenário que foi muito rápido, sabe? Muita coisa surgiu. E aí fica essa dúvida. Não sei se eu coloquei a pergunta certa não, aqui. Não, você colocou, certíssima. Bruno, eu te diria o seguinte, não. O que talvez você tenha que fazer é algumas renegociações. Mas para você ter uma bolha, eu diria que os Estados Unidos está muito mais perto de uma bolha imobiliária do que a gente. Porque para você ter uma bolha, você tem que ter crédito muito disponível. Porque, como eu falei, o que estraga, o que ajuda o negócio do remédio por veneno, é o remédio virar veneno. Tá. Então você começa a alavancar muito, comprar apartamentos com cada vez mais dívida, e na hora que a economia desacelera, você tem que vender de qualquer jeito. Ou entregar para o banco. Eu acho que a gente não está nesse momento. Nós tivemos muito lançamento, mas o Brasil ainda tem um déficit habitacional muito grande. Então, quem comprou a grandíssima maioria neste ciclo para morar. Quando você começar a ver um monte de gente comprar para investir, aí você fica preocupado. Entendi. Porque quando você compra um apartamento para morar, você não compra só... Você não está fazendo... Você pode até estar pensando que está fazendo investimento, mas na realidade você quer um lugar para você usar. Então o lugar que você quer usar, você vai falar, olha, eu vou comprar os meus móveis, vou fazer a reforma que eu quiser aqui dentro, aqui meus filhos vão brincar. Não é um negócio assim, quando você compra para investir, não. Aí o mercado começa a ficar ruim, você fala, ih, perdi dinheiro, deixa eu me livrar. Então nós não vimos isso nessa crise. Então todo mundo que lançou, todo mundo não, mas a grandíssima maioria vendeu para pessoas que querem morar. Ao contrário do mercado americano. E o mercado americano tem muito mais dívida que o mercado brasileiro. Então quando os juros lá saem de 0 para 4% o mortgage, que é o financiamento imobiliário lá, sai de 3 para 7, que é o que está agora, aí muita gente já pega no contrapé. Não, faz sentido, faz total sentido. Eu perguntei isso porque eu comprei um para morar agora. E aí de fato tinha muito lançamento, tinha muita opção, enfim, muita gente comprando, e aí eu tava com essa questão de falar, pô, será que o pessoal não comprou só para especular, para investir? Não. Então, menos mal. Enfim, foi mal pela pergunta aqui. Não, a sua pergunta é ótima. Porque no fim das contas vai ter a ver com as construtoras, com os investimentos nessas empresas, por exemplo, vai ter a ver com tudo, né? Mas vai durar pouco. Assim, vai ser um sangramento, mas curto. Entendi. Não é um cenário de 2000, na minha opinião, tá? Eu não tenho bola de cristal, mas não parece ser um cenário como 2015 e 2016. Parece ser mais um cenário como 2009. 2008 e 2009. Boa. Eu ia mudar um pouquinho de assunto, né? A gente teve uma grande alta dos fundos imobiliários, né? No mês passado, na verdade, em agosto, né? E aí muita gente começou a questionar assim, eu já não vejo mais tanta oportunidade nos segmentos. E eu queria saber de você. Onde vocês veem que tem oportunidade ainda? Vocês veem que tijolo ainda está barato? A gente ainda tem oportunidade de comprar? Seja ações ou seja fundos imobiliários, logística, shopping. O que vocês estão vendo aí que pode ser a próxima bola da vez aí? Um segmento que vocês apostariam as fichas? Então, Isa, tem um indicador que eu gosto muito de olhar, que é o custo de reposição. Então,
quanto custa para fazer um imóvel igual a esse. Quando você faz essa conta, tá tudo de graça. Tá tudo barato. Por que essa conta é importante? Porque ela significa que o incentivo para o cara criar um prédio igual ao seu concorrente, ele não existe, porque ele consegue comprar um existente mais barato. Então, você pode escolher a classe de ativo que você quiser. Todas estão abaixo do custo de reposição, até porque o terreno não caiu, o custo de capital, que eu falei que é um dos mais importantes, subiu, e o custo de construção subiu. Então, assim, hoje, o que a gente vê é um desincentivo para você fazer mais coisas. E é daí que eu gosto, porque quando está desincentivado, tem menos competição, é daí por isso que eu gosto de investir nesse momento. Então, o que você deve ver da agora por diante é menos lançamento, que é o ponto do Bruno. Por exemplo, shopping. Eu cuidei de uma empresa de shopping durante 6 anos, tinha 7 shoppings. Tem um tempo que não se faz mais shopping. Escritório. Tem um tempo que não se lança mais escritório. Galpão, em algumas regiões, também não está valendo a pena fazer. E residencial também, em algumas regiões, também não para de pé. Tendo dito isso, eu gosto de investir nesse momento. Mas o que você deve ver é uma quantidade uma diminuição desses lançamentos. Porque o existente está mais barato do que fazer um novo. Então é melhor comprar um existente. Faz total sentido. De novo, trazer uma pergunta mais básica, porque eu estou tentando me convencer aqui a investir em fundos imobiliários. Nessa linha da Isa, né, do que você acha que está descontado? Aí você acabou falando de várias verticais aqui, mas existe uma vertical que você fala, olha, essa daqui é uma oportunidade maior nesse momento? Então, por exemplo, sei lá, vou chutar aqui, um FIIs de logística. Pô, logística vale a pena mais nesse momento ou é meio igual, tá meio... Sabe, porque eu sempre... Quando começou vou trazer um contexto, tá? Quando começou a pandemia, todo mundo falava, pô, esquece FIIs de lajes corporativos, que não vai mais existir. Escritório, vai todo mundo fazer home office. Mas o que a gente viu, na verdade, com o fim da pandemia, é que as pessoas gostam do escritório. E as empresas estão voltando para o escritório, estão inclusive alugando novos espaços, enfim, estão indo para outros lugares. Então, no final do dia, talvez FIIs de lajes corporativas fossem uma boa oportunidade para você comprar naquele momento. Não sei, tá? Tô chutando. Foram. Então tô certo. Eu entrei em altas polêmicas na pandemia. E aí eu queria entender o que você que acompanha de perto enxerga que seja ainda uma boa oportunidade, assim, até para perspectivas futuras, sabe? Olha, eu acho que o segmento de escritório, nas boas localizações, e são muito poucas boas localizações, tem upside. Então tem que ter muito cuidado, porque assim, eu vou falar uma tese macro. E da tese macro, isso deriva tudo que a gente faz nos nossos fundos. Eu acredito em densidade. Eu acredito que a humanidade, parte do crescimento da humanidade pós-feudalismo é porque você desenvolveu as cidades e começou a fazer densidade. Então, toda a minha tese são em lugares densos. Então, você fala assim, vou fazer um imóvel no meio do nada. Eu não entro nessa. Eu prefiro pagar um prêmio e fazer aqui na Faria Lima. Comprar um prédio existente na Faria Lima. E toda vez que você diminui a densidade, você diminui o crescimento econômico. E a prova é a pandemia. Toda vez que você aumenta a densidade, você aumenta o crescimento econômico. A prova é Brasil nos anos 70, China no início do século e Índia agora. E Estados Unidos antes. Então, se você comprar nas regiões densas ou que vão adensar, você tem uma grande probabilidade de ganhar dinheiro. Então, hoje, eu acho que o escritório foi muito largado, assim, o pessoal não olhava e se acreditava. E se esqueceram que o escritório não é só uma função de trabalhar, eu brinco. Eu faço sempre uma pergunta, você não é casada, então não vale. Isa, eu não sei se é casada. Mas grande parte dos meus amigos foram feitos no escritório. Os meus amigos de hoje. E grande parte das pessoas, desses meus amigos, eles encontraram as suas esposas e namoradas no escritório. Nessa convivência. Nessa convivência. Então, chega uma certa idade que você não vai mais pra balada. Você não fica saindo pra achar um parceiro. Você encontra no ambiente de trabalho, não necessariamente no seu escritório, mas com pessoas que você se relaciona. Então, ficar em casa. A única coisa que eu vi foi que aumentou as doenças psiquiátricas e perdeu a conexão da empresa com o trabalho. Então, você vem trabalhar aqui não só pelo dinheiro, você vem trabalhar porque você gosta das pessoas daqui. Se você
perde essa conexão, na hora que vier uma recessão, olha o que vai acontecer nos Estados Unidos. Olha a quantidade de pessoas que vão ser demitidas que estão em home office. Eu não tenho nada contra o home office. Aliás, eu tenho. Mas é uma prática, porque assim, é muito mais fácil demitir por WhatsApp do que demitir pessoalmente. Então, quem você vai demitir primeiro? Uma pessoa que teve com você o dia inteiro, que almoçou com você, que tomou cerveja, que fez jogo, conversou futebol, ou um cara que você nem vê. Faz sentido. Me parece que o cara que você nem vê vai ser mandado embora primeiro. E até primeiro. para se realocar, eu acho que talvez possa ser mais difícil, né? Pior, porque né? Você não conhece as pessoas, às vezes o cara que te conhece fala para alguém. Como é que você arruma um emprego? Você fala com seus amigos do trabalho. Dificilmente você arruma um emprego depois de uma certa idade falando com seus amigos de infância. Você fala com um cara que já trabalhou com você. Se você nunca viu ele, nunca trabalhou, só falou com ele por vídeo, vai ser bem mais difícil. Faz sentido. Então, eu acho que escritório está bem largado. Eu acho que shopping, o Brasil tem os melhores operadores de shopping do mundo. Alguns dos, não todos, mas alguns dos melhores operadores. Eu acho que um dos melhores operadores de shopping do mundo é brasileiro. E eu acho que também ainda tá subestimado. Logística, você acha que está saturado já? Não, mas tem uma mudança. Não muito pelo contrário. A nossa tese é de densidade. Então, o que aconteceu? E aí isso a pandemia acelerou. Quando você comprava uma coisa no seu e-commerce lá, você pedia e o cara te dizia, eu vou te entregar daqui uma semana. Daqui a 7 dias. Agora, se o cara entregar em 7 horas, você já fica chateado. O que isso causou? Causou que cada vez mais você tem que ter uma logística mais perto do consumidor, das regiões mais densas. Então, o fluxo que eu estou vendo, que aconteceu nos Estados Unidos e está acontecendo aqui, e a gente está investindo e está se dando bem nisso, num outro fundo, não nesse, é logística perto das grandes cidades, ou na região metropolitana, ou dentro mesmo. Porque você não quer esperar mais 3 horas de caminhão passando por pedágio, num custo de combustível, que agora até baixou, está até bem baixo. O Brasil hoje é o combustível mais baixo do mundo, eu acho. Mas que era bem alto até pouco tempo atrás. Esse frete matava. Então você quer estar perto do consumidor para você conseguir entregar com 2, 3 horas. Então a logística tem uma excelente oportunidade, mas mudou. Não é mais 50, 60 quilômetros das capitais, já não faz muito mais sentido. Posso fazer mais um? Pode. Uma pergunta. Você prefere, então, às vezes pagar mais caro por uma região mais nobre, porque você enxerga que mesmo pagando esse preço, às vezes, um pouco mais caro, que o pessoal pode até olhar e falar, pô, mas você está pagando tão caro nisso, porque você ainda enxerga que o upside vai compensar? É basicamente essa a sua estratégia? E tem um ditado em inglês que o americano conta e que o setor imobiliário usa muito, que é if you build, they will come. Ou seja, se você construir, as pessoas virão. O dilema desse ditado é que depende do tempo porque eles podem vir em 20 anos. E em 20 anos, eu te garanto, vai ter umas 5 crises no meio do caminho e você pode quebrar numa delas. Então, eu prefiro pagar um prêmio para ter ativos de um pouco mais qualidade e correr um pouco menos de risco. É a mesma questão que a Isa estava comentando do high yield e do high grade. Eu prefiro ficar no meio do caminho ou ter uma mescla, posso ter algum high yield, mas ter um pouco mais de high grade. Porque a conta que eu faço é risco-retorno, não é só retorno. Faz total sentido. Boa. Vou te dar a palavra. Foi mal as perguntas, mas porque foi boa para dar uma esclarecida. Não, você vai sair daqui convencido que o setor imobiliário você vai ter que ter um percentual do seu dinheiro. Na verdade, se você tem mais uma pergunta, senão o que eu ia pedir, porque a gente tem mais ou menos uns 15 minutos até o final. Só que até porque o título do nosso podcast aqui é Por que investir em SPX S11? Aí eu queria que você até pudesse trazer, obviamente que você tá lá dentro, enfim, pode trazer o que você pode falar também, mas o porquê que isso seria atrativo para o investidor, especialmente talvez até falando para o investidor mais pessoa física, que é quem acompanha as carteiras recomendadas aqui, quem acompanha o podcast, e por que esse fundo e por que talvez não outros, ou por que também diversificar e colocar em vários. Seria interessante ouvir de você também. Eu acho que você não deveria botar num fundo só, tá? Eu acho isso uma péssima estratégia. Mas por que esse fundo? Porque a gente combina 3 coisas que eu acho que são importantes. A gente tem um sócio que tem mais acertado macro no Brasil na última década. E, como eu falei, custo de capital é o principal custo do nosso negócio. Mais do que cimento e tijolo, acreditem ou não, o capital é mais importante. A gente tem um sócio
que deve ser um dos investidores mais bem-sucedidos no setor imobiliário nos últimos 50 anos. Deve ser mais um pouquinho, mas senão ele vai reclamar comigo. E a gente tem uma equipe que já vivenciou ciclo de alta, ciclo de baixa, e continua entregando resultados acima da média nesses períodos. Eu acho que a gente conseguiu, quando a gente foi criar esse negócio lá na SPX, eu fiquei um final de semana pensando o que é que a gente faz diferente dos outros. Tem mais de 300 fundos e deve ter umas 50 gestoras. Então, pô, tem gente boa nesse meio aí, tem que ter. Mas o que é que eu vou fazer diferente dele? E eu acho que essas 3 verticais hoje criam uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes. Depois vão copiar, obviamente. Então, algumas coisas que eu falei quando eu estava lançando o fundo, sem citar nomes, eu vejo repetido por outros investidores, muito bons, inclusive, que estão começando a copiar a nossa tese. A gente não foi o primeiro a ter muita estratégia, mas a gente está fazendo umas coisas ali dentro que já tem muita gente que já está copiando. Então, o que parece que... E eu não tenho vergonha de falar, porque eu acho que quanto mais gente estiver concordando, melhor. Então, eu acho que essas 3 coisas, esses 3 pilares aí são um diferencial. Então, esse fundo vai usar essas 3 capacidades. Pode demorar 1 mês, pode demorar 2 meses, mas olhando para 2 anos, eu acho que a gente está muito bem posicionado. O Luiz, aqui no chat, ele falou se você considera o SPX S11 um pouco mais agressivo que a maioria dos outros fundos. Luiz, ele será, mas ele não é. Ele não é porque eu acho que o momento não é de ser muito agressivo. É o que você comentou. É o que eu comentei antes. Mas ele será. Então eu acho que ele vai ser quando a gente achar que deve ser. Não porque eu tenho que investir de qualquer jeito, porque eu tenho que pagar, porque eu tenho que ganhar taxa de administração. Não tem dinheiro nosso aí. Então eu não quero perder meu dinheiro. Faz sentido. Eu até queria te perguntar, porque eu vejo muita gente que gosta de cravar em pedra, assim, colocar, esse fundo aqui é high yield, esse fundo aqui é high grade, esse fundo é bom, esse fundo não é. E eu queria saber o que você... o fundo, o SPXS, ele me parece ser muito mais maleável, né? Então, eu queria saber o que eu posso esperar desse fundo a longo prazo, em questão de risco, basicamente risco durante os ciclos aí, daqui, vamos falar de 2 a 5 anos do fundo. Isa, a gente tem que estar nos 10% melhores nos próximos 2 anos. Pode ser que a gente consiga, pode ser que a gente não consiga, mas a nossa meta é estar entre os 10%. Então, se tem, sei lá, 300 fundos, a gente tem que estar entre os 20 melhores. A gente tem que estar melhor que o IFIX. Então... Como é que a gente vai fazer isso? Juntando essas 3 pilares. É o pilar do time executando, o pipeline está gigante, o que até é meio preocupante, o que significa que não tem dinheiro na indústria, com a cabeça macro, com a cabeça de experiência imobiliária. Então, quando a gente juntar essas 3 coisas, eu acho que nos próximos 2 anos a gente vai sair bem. Não vai ser nos próximos 2 dias, isso eu não consigo garantir, eu não tenho nem a mínima noção, mas nos próximos 2 anos tem uma boa chance da gente estar ali, talvez nos 5% melhores da indústria. E tem alguma coisa assim que você não investiria de jeito nenhum, não importa o momento de mercado? Algum segmento, algum ativo? Tem uns que eu não conheço. E aí, por desconhecimento, me dá medo. Então, eu não conheço, não estou dizendo se é bom ou ruim, eu não conheço saúde. Tenho um certo receio, porque eu nunca vi ninguém despejar um hospital. Suspeito que vai ser impossível. Um caos. Eu não conheço hospitalidade. Também não estou entrando no mérito se é bom ou ruim. Não tenho experiência disso. Pode ser que seja bom e a gente até aprenda um dia a investir, mas eu não conheço. E também não conheço educação. Então, para eu investir nesse setor, eu vou ter que gastar um tempinho aprendendo. Se eu um dia posso mudar de opinião, mas hoje eu não estou olhando esses 3 setores por completo desconhecimento. Saúde é o que mais me deixa mais complexo, ou seja, comprar um hospital e alugar para um operador, nada contra eles, mas eu não sei, se eu precisar tirar, como é que eu faço? Não sei, acho que não sai. Faz sentido. Então não é nada que você não goste, é algo que você ainda não tem
o aprendizado suficiente e que pode ter em algum momento. Certo? Exatamente. Então, é um completo desconhecimento. Assim como tem coisas na vida que eu também não faço porque eu não ando de avião, eu não piloto avião. Eu não sei se é arriscado ou não, só que eu não sei dirigir avião, então eu não vou dirigir. Então é mais ou menos o mesmo pilotar, né? O Luiz até falou, agência bancária também não, né? E deu uma risada aqui. Agência bancária, Luiz, assim, agência bancária alugada para banco eu não faria. O que eu poderia fazer é um redesenvolvimento dessa agência para fazer outra coisa ali. Então, se essa agência, comprar uma agência para fazer um prédio residencial, eu faria. Mas comprar uma agência para ser uma agência, eu não faria, não. Pô, faz sentido. E um elogio para você, o Oswaldo colocou aqui, grande Pedro, um dos melhores gestores do mercado. Ótimo convidado. Obrigado. Vamos para dar uma descontraída. Deixa daqui a 2 anos ele faz essa avaliação se eu fui bem ou não. Pô, por enquanto a gente está começando o negócio do zero. Tem mais alguma pergunta? Não, acho que... Eu também não tenho mais nenhuma pergunta, mas, enfim, a gente está chegando ao nosso final aqui. Te agradeço, Pedro, por você vir, foi super legal. Desculpa as perguntas mais de iniciantes aqui, porque, de fato, eu sou iniciante em fundos imobiliários, então eu aproveitei o momento onde estão vocês dois para tentar, enfim, aprender um pouco mais, que a gente sempre está aprendendo no final do dia, certo? Eu que agradeço e fico esperando sua ligação para quando você quiser decidir investir no setor imobiliário, aí você me dá uma ligada. Não, com certeza. Eu te dou as dicas boas. Não, e Isa, obrigado também por estar aqui e por ter feito a ponte, né, para trazer o Pedro, foi super legal. E eu acho que deixo o convite aberto para você voltar mais vezes. Vamos esperar, né, um tempo para o fundo ir maturando, para os resultados irem vindo, e você vem aqui para continuar contando, né, as novidades, contando a performance também, que, enfim, a gente tem vários investidores, inclusive o Mota, o Motinha, que faz o fechamento de mercado aqui, quando a gente comentou que você viria aqui no podcast, falou, pô, sou investidor lá, não sei o que, gosto, nunca tinha investido em FIIs e agora tô. Ele era tipo eu, nunca tinha investido. Quer dizer, eu era tipo ele, eu sou tipo ele. E agora ele investiu lá, então vamos ver. Vai ser bem legal. Né? Não posso falhar. Não, mas foi show de bola. Mas mais do que isso, eu tô investido. Então, isso é verdade. Isso é verdade. Assim, vou defender o dinheiro de vocês, mas também tô defendendo o meu. Exato. Quando esse alinhamento de expectativa, assim, é super bom. Então, você ter alguém que tá... Você ter o gestor por trás, com a própria grana, traz uma segurança no final do dia pro acionista, né? Com certeza. Pro cotista. Mas, enfim, é isso. Tem alguma mensagem final que você queira dar? Não, só agradecer a vocês. Estamos à disposição para quando vocês quiserem conversar de novo. E fico esperando a sua ligação para você começar a investir no setor imobiliário. Com certeza. Eu vou começar a pesquisar mais. E se eu tomar a decisão, acho que SPX S11 vai ser minha escolha aqui. Ficarei feliz. Não que eu tenha tanta grana assim para te achar tão feliz, mas... Mas a cota é R$100. Então pronto, dá para colocar. Dá para colocar, pelo menos uma. Pessoal que quiser, por acaso, encontrar um pouco mais de informação aqui, não só sobre a SPX como um todo, mas também sobre o que Real Estate, que é o que a gente estava conversando, você pode acessar lá o site spxcapital.com/real-estate, se você quiser entrar nessa vertical. Se não, lá dentro do site você consegue achar todas as informações normalmente. Mas é isso aí. Muito obrigado, Pedro. Obrigado. Isa também. Pessoal, falou. Até o próximo episódio. Tchau. A Genial foi indicada ao prêmio Reclame Aqui. Isso é um grande reconhecimento para as empresas que mais respeitam, valorizam e oferecem atendimento de excelência aos seus clientes. E por isso, a gente pede o seu voto para conquistar esse prêmio. É bem rápido. Basta clicar no link